Goura Premanande Hari Hari Bol. Vamos começar então nosso estudo de hoje do livro Mistérios Desvelados de Godfrey Ray King. Ou se eu for fazer um sotaque indiano, fica Godfrey Ray King, o raio rei do Deus livre. Eu tô adorando essa tradução livre que eu tô dando para esse estudo. Antes de falar um pouco hoje do que a gente vai estudar, eu queria falar com vocês o que tem a ver essa imagem que eu coloquei. Não sei se vocês perceberam, mas hoje eu não estou aparecendo no vídeo, né? Mas tem uma imagem que alguns de vocês já devem ter conhecido. Eu conheço, felizmente, desde que eu nasci, porque eu aprendi desde muito pequeno que essa é a imagem da divina presença de Deus dentro de nós. Então, ali em cima é o nosso corpo eletrônico, nosso eu verdadeiro, né? E embaixo é o nosso corpo físico, que nós podemos rodear de energias sagradas, divinas, de Deus, como essa chama violeta que está em volta desse corpo. E esse cordão de prata que sai da cabeça do corpo físico e sobe até essa divina presença de Deus dentro de nós. Esses raios em volta da divina presença, coloridos, são nada mais, nada menos que tudo que a gente acumulou em todas as nossas vidas, que nos faz chegar mais perto dessa conexão com o sagrado. Então, cada cor simboliza um aspecto de Deus, né? Você vê como ele brilha através desses raios brancos. Ali atrás tem duas montanhas. Uma delas a gente tem falado nas outras lives, né? Inclusive o capítulo que a gente está, o capítulo 3, fala dessa montanha, se eu não me engano, é a montanha da esquerda, que é o Royal Teton. A montanha da direita é o Monte Shasta, onde tudo isso aconteceu, onde o mensageiro, o escritor do livro, ia encontrar com o mestre Saint-Germain. E o da direita é o da esquerda é o Royal Teton, que é onde esse capítulo, onde Saint-Germain está levando o Dead agora nessa jornada. Em volta do corpo físico tem um tubo de chama branca também, tubo branco de proteção, que é o tubo que Saint-Germain colocava Dead, né? Enquanto ele ia fazer os passeios astrais nos registros etéricos das vidas precedentes e de vários locais aqui da Terra. Então a gente está no capítulo, na página 100. Muito legal a gente ter chegado até aqui, página 100, do capítulo 3, que chama Royal Teton. Dead continua o passeio com Saint-Germain falando o seguinte: a um sinal, todos se tornaram silenciosos e receberam de Lanto, mestre Lanto, a bênção de amor, antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço. A maior parte desapareceu simplesmente da sala em poucos momentos, e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Então, Dead entrou com Saint-Germain através de um portal por dentro da montanha, desceu 600 metros de profundidade e entrou por um corredor, saiu do tubo elevador, encontrou aquela foto onde estava um casal de mestres divinos. E depois, agora, eles encontraram o mestre Lanto e o mestre Amenbei, além de outros 70 mestres. É só vocês assistirem a aula anterior, a leitura e o estudo anterior, vocês vão ficar mais a par. Se tiver alguém aí que já tenha assistido a aula anterior ou qualquer outra aula, me dá um toque, comentem, coloquem perguntas, tá bom? Vou adorar interagir com vocês. Saint-Germain então diz o seguinte: meus filhos, vejo que perdestes a noção do tempo. São 3 horas da manhã.
observou Saint-Germain ao voltar-se para despedir-se de Lotus e de nosso filho, que depois de me beijarem saíram pelo caminho da sala de recepção externa, enquanto atravessávamos a primeira porta da direita. Quer dizer, realmente era um encontro astral, né, que eles estavam fazendo. Há mais uma coisa, continuou ele, que desejo que vejais antes de partirmos. Eis aqui um conjunto de instrumentos musicais dos mais extraordinários, usados para um fim especial, que foram construídos ou criados de modo que tenham um som de especial qualidade para o trabalho que executamos. Voltou-se para o teclado de um órgão e continuou explicando. Isto parece ser um órgão desprovido de tubos, porém, os tubos, que são muito menores que os comuns, estão colocados dentro da caixa. O som do instrumento é superior ao que quer que seja conhecido na Terra em matéria de música. Esses órgãos serão usados no mundo exterior à medida que se aproxima a Idade de Ouro. Examinamos depois 4 harpas magníficas, ligeiramente maiores que as comumente usadas no mundo musical de hoje. Saint-Germain sentou-se a uma delas, tangendo várias cordas para me dar uma ideia de seu som. Foi a mais maravilhosa música que jamais ouvi. Esta harpa é uma surpresa para a nossa amada Lotus, disse ele, porque na véspera do dia de Ano Novo, neste retiro, ouvireis o órgão e 4 harpas tocadas por hábeis artistas. Terminamos a inspeção da sala e saímos pela porta da parede noroeste. Em vez de passarmos por fora do retiro, como havíamos entrado, Saint-Germain abriu uma portinha à esquerda e penetramos num túnel reluzente, cujas paredes cintilavam com uma formação cristalina, que se tornou instantaneamente iluminada pela luz branca que ele sempre liberava. Ao manipular a substância eletrônica em seu redor, ele falou das paredes e essa passagem se tornou instantaneamente iluminada pela luz branca que ele sempre liberava ao manipular a substância eletrônica em seu redor. Caminhamos rapidamente dentro do túnel. Chegamos a uma porta de bronze que se abriu ao seu toque e vimos-nos de novo sob o céu estrelado. Por um instante ficamos em perfeito silêncio. Depois, subindo alguns 150 metros acima do nível do solo, passamos velozmente através do ar e poucos momentos mais tarde estávamos ao lado do meu corpo físico. Voltaram, tá? Na encosta meridional do Monte Shasta, aquele monte ali da direita, que vocês veem aí na foto, onde a minha amiga Pantera continuava a me guardar. Eu estivera ausente durante 22 horas e quando olhei, a aurora vinha atingindo o horizonte oriental. Então, para ele não foi 22 horas, né? A impressão onde eles estavam. Aqui está vosso almoço, anunciou Saint-Germain, entregando-me uma taça de cristal contendo um branco e transparente líquido cintilante. Bem-vindo, Níger. Como vai você? Como vai seu pai, Sebastião? Estaremos juntos, hein? Quando Wagner estiver lá. Fui convidado por vocês para cantar aí. Estou muito feliz. Saint-Germain continua. Isto, ao mesmo tempo, é fortificante e refrigerante, de modo que vos será agradável o passeio de volta para casa, porque vosso corpo precisa fazer esforço e entrar em atividade. Sinto alguma coisa em vossa mente que não vos satisfaz, no mínimo, alguma coisa não está clara para a vossa consciência. Sim, repliquei, há uma questão que me vem prendendo a atenção por algum tempo, e é no que diz respeito à visualização. Qual é a verdadeira visualização e o que acontece quando alguém visualiza? A verdadeira visualização, respondeu ele, é atributo e poder da vista de Deus.
em ação na mente do homem. Quando alguém retrata conscientemente na mente uma aspiração que deseja se realize, está empregando um dos mais poderosos meios de trazer esse desejo à sua experiência visível e tangível. Há muita confusão e incerteza no espírito de muitos relativamente ao que de fato acontece quando alguém visualiza ou faz um quadro mental daquilo que almeja. Em nenhuma parte do universo, forma alguma jamais veio à existência sem que alguém tivesse conscientemente mantido uma imagem dessa forma no pensamento, porque todo pensamento contém uma imagem da ideia nele contida. Mesmo um pensamento abstrato encerra uma cena de qualquer espécie, ou pelo menos um esboço, que é a concepção mental de quem emite. Dar-vos-ei um exercício pelo qual pode-se desenvolver, controlar, conscientemente dirigir as atividades da visualização para obter êxito definitivo. Há muitos degraus no processo que o estudante pode empregar a todo e qualquer tempo. A prática traz, na verdade, resultados visíveis e tangíveis quando realmente aplicada. O primeiro passo consiste em determinar um plano definido ou desejo a ser realizado. Isso feito, considerai que seja coisa construtiva, nobre, merecedora de vosso tempo e esforço. Examinai cuidadosamente o motivo que vos conduz a trazer tal criação à manifestação. Deve ser honesto tanto em relação a vós como ao resto do mundo, e não um simples capricho ou satisfação de apetites dos sentidos físicos. Lembrai-vos, há uma grande diferença entre utilidade, desejo e apetite. Utilidade é o cumprimento da grande lei universal de serviço. Desejo é a atividade expansiva de Deus por meio da qual a manifestação é constantemente mantida e é a perfeição ampliando-se a si mesma. Apetite é tão somente o hábito restabelecido pela contínua satisfação dos sentidos instintivos, consistindo em energia focalizada e qualificada por sugestões da atividade externa da vida. Liliane, muito feliz de ter você aqui. Eu não sei, acho que a gente não se conhece pessoalmente. Bem-vinda. Espero que esteja gostando, tá bom? Qualquer pergunta, qualquer dúvida mesmo se não estiver entendendo nada ou nem sabendo do que a gente está falando aqui, é muito bem-vinda. Então, coloque aí pra gente. Vamos interagir, tá bom? De onde você é? Fala pra mim. Saint-Germain continua. Certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja tirará proveito dessa espécie de prática, toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente a personalidade humana. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisa e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrais vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. O terceiro passo é cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo ou plano em sua perfeita, acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de criar e ver uma imagem dentro da vossa própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A gente se falou, não foi? Lá na Ilha do Governador? Você veio falar comigo? Acho que sim, tô lembrando de você. Que bom que você tá aí, muito legal.
Então a gente está lendo um livro sobre os mestres ascensionados, né? Sobre esse conhecimento que eles trouxeram para a gente, do ocultismo, dos raios, da divina presença. Fica à vontade para perguntar, tá bom? Considerai o fato de que vossa capacidade de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno, que sabeis e sentir estar sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para propelir em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão. O poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que o vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo ou plano tantas vezes por dia quanto possível, e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir, logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas. Olha aí, Saint Germain dando uma dica de como obter seus desejos e ter seus planos realizados, né? Então, ler esse desejo tantas vezes por dia quanto possível e antes de dormir, logo depois de mentalizar o quadro, isso permanecerá na consciência humana como uma forte impressão e que não é perturbado durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerada e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência quando ela penetra no grande silêncio, durante o sono. Aí, carrega-se com o maior poder e atividade de Deus, que está sempre dentro do coração do grande silêncio. Em circunstância alguma, deveis comentar, seja com quem for, o vosso desejo ou o fato que estiverdes visualizando. Isto é imperativo. Não monologueis sobre ele em voz alta ou mesmo em murmúrio, porque deveis compreender que quanto maior o acúmulo de energia gerada pela vossa visualização, contemplação, sentindo a realidade de vossa imagem, tanto mais rapidamente se manifestará em vossa experiência externa. Então é uma grande diferença daquele método, daquele livro que ficou famoso, A Lei da Atração. Vocês lembram daquilo? Como era um livro que não tinha aparentemente nada a ver com algo de conectivo com Deus, parecia que só próprio desejo era o que trazia o objeto do desejo, né? Mas aqui está dizendo que não. É Deus quem faz a manifestação dessa coisa que a gente está pedindo através da visualização dessa imagem, desse desejo realizado, né? E Saint Germain continua assim: milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vos decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição.
Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isto significa que deveis assumir uma atitude firme e inabalável. Para fazê-lo, sabei e senti que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus, e só Deus. Até que isto seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca a vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estás tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se, pois que estás neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém pode conhecer Deus enquanto considerar uma força em oposição a Deus, porque quando admitir que duas forças podem operar em sentido contrário, obtém como resultado uma qualidade de atividade neutralizadora. Então é bem simples, né, gente? A gente pede, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, mas e se aquilo ali não acontecer? Mas e se o diabo atentar? Mas esse mais e é o que impede que a coisa aconteça, porque neutraliza a ação, né? Tem um positivo e a gente joga um negativo ali. Saint-Germain continua assim: havendo neutralização, não haverá qualidade definitiva de modo alguma. Simplesmente isto, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar, nenhum elemento de tempo. Assim, ele se estabelece em vós, pois não há nada que se oponha ao que Deus ordena. E aí, pessoal, continuo. Paro. Faltam três folhas, vamos continuar. Vamos lá. A gente já começa amanhã no capítulo 4. As condições nunca podem melhorar para quem quer que seja, até que deseje perfeição e deixe de admitir um poder oposto a Deus, ou qualquer coisa dentro ou fora de si, capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha é deliberada e intencional porque ele é livre em todos os momentos para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Sois o Criador, localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Então aqui, é muita atenção nessa frase, gente, porque quando o Saint-Germain fala sois o Criador localizado para planejar, várias pessoas que eu conheço que estudam, por exemplo, o conhecimento védico e que sabem que Deus ele se manifesta de 3 formas principais e que concordam que, obviamente, nós não somos Deus, nunca seremos, e fundir-se na energia de Deus, do Criador, não nos torna Deus, nem deusas, nem deuses, né? Quando ele fala sois o Criador localizado, quer dizer que Deus dentro de nós, como Criador, cria a nossa realidade. Tá? Então, não é objetivo desse estudo fazer com que, quando nós quando nós solicitamos a Deus dentro de nós para que faça a coisa, em nos fundirmos na energia de Deus, meditarmos na energia de Deus e obtermos essa união com a energia de Deus. Aqui nós queremos relacionamento com Deus.
Assim como nessa foto aí tem um relacionamento com a divina presença, né? Que inclusive na foto está externa, né? Poderia ser um pontinho ali dentro do coração, mas não. Bem externo, tá vendo? Se a perfeição, Saint Germain continua. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente de energia de vosso mundo e de tudo o que ele contém. Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar aquilo que estás imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência, deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral de vosso próprio eu e de vosso mundo como vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulastes, a não ser durante o tempo de visualização. Quem pegou os primeiros capítulos do livro viu, né, como que o nosso pensamento dotado de sentimento cria um ser vivo, né? As formas, pensamentos, e muitos desses seres vivos têm a nossa cara. Então tem vários de nós andando por aí com sentimentos nem tão bonitos, né? Vários de nós que eu falo é várias cópias astrais de nós, né? Isso está no ensinamento da codificação do Espiritismo, isso está nos Vedas, isso está em muitos conhecimentos teosóficos, ocultistas, tá? Não é novidade que está falando, não. Bem, na época era novidade, porque esse livro é de 1930, né? Então, só o Espiritismo e a Teosofia, talvez, e outros grupos, né, secretos, herméticos, falavam sobre isso. Hoje em dia, muita gente fala sobre isso, né? Inclusive um monte de abobrinha na internet, no YouTube, etc. Não fixeis na mente prazo para resultados, exceto para reconhecer que só existe o agora, o eterno presente. Adotai essa disciplina, praticai-a e podereis manifestar um irresistível poder em atividade que nunca falhou nem poderá falhar. Lembrai-vos sempre de que sois Deus idealizando, sois Deus inteligência dirigindo, sois Deus poder impulsionando. Vê que ele fala, sois Deus poder, Deus idealizando. Nós não somos o Deus, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. E no próprio Bhagavad Gita, o livro que Krishna fala para Arjuna, que foi compilado há 5.000 anos, ele fala: eu sou o realizador das ações, não são vocês. Então vocês estão agindo aí no mundo achando que estão acontecendo, vivendo e acontecendo, é assim que fala? Mas não. Saint Germain continua: é vossa substância Deus sendo acionada. Quando vos convenceis disso e contemplais a sua plenitude, muitas vezes, tudo no universo se precipita para realizar vosso desejo, vosso comando, vosso quadro mental, que é porque ele é todo construtivo e de acordo, portanto, com o plano divino original para uma vida autoconsciente. Autoconsciente do quê? De Deus. Nos Vedas também, nesse conhecimento milenar da Índia, é ensinado que quando nós amamos Deus num nível específico, Deus nos obedece. Então é um pouco o que ele está falando aqui, né?
Como fazer Deus nos obedecer? Amando Ele de tal forma que Ele não consegue negar o que a gente pede. Porque o que a gente vai pedir vai estar tão dentro desse plano divino original para uma vida autoconsciente que Ele fala aqui, que Ele só consegue ver que nós estamos muito, muito, muito conectados, né? E aí Saint Germain continua. Se nosso lado humano concorda realmente com o plano divino e o aceita, não pode sobrevir tal coisa como atraso ou fracasso, porque toda energia tem em si a qualidade inerente da perfeição e se apressa em servir ao seu Criador. Perfeição é a única predestinação que existe. Pelo fato de vosso desejo ou quadro mental ser construtivo, sois Deus vendo seu próprio plano. Quando Deus vê, isto constitui decreto ou ordem irrevogável para que apareça imediatamente. Na criação desta terra e do sistema de mundos, Deus disse: faça-se a luz, e a luz apareceu. Não foram necessários eons de tempo para criar a luz. O mesmo Deus poderoso está em vós agora, e quando vedes ou falais, é seu atributo da vista e da palavra que estás atuando em vós e através de vós. Lembrei agora que hoje eu vi um vídeo de Srila Prabhupada, o homem que trouxe o conhecimento, popularizou aqui no Ocidente o conhecimento da Índia. Um discípulo dele estava perguntando quantas vidas serão necessárias para que nós nos conectemos definitivamente com Deus, com Krishna. E será que a gente fez tanta coisa em outras vidas, em uma vida a gente vai conseguir ou isso vai depender de várias vidas? Srila Prabhupada interrompeu a pergunta dele e disse: 1 minuto. 1 minuto é suficiente para que você alcance Deus. Se você se render de verdade, se você entender e se conectar da forma correta. Então é isso que ele fala aqui, ó. O mesmo Deus poderoso está em vós agora. Porque ele disse que Deus, quando criou o mundo, não demorou muito tempo. Ele falou: faça-se a luz, e a luz apareceu. Então esse Deus que está em vós agora, e quando vedes ou falais, é seu atributo da vista e da palavra que está atuando em vós e através de vós. Muito bom. Se vos compenetrais de que isto realmente significa, do que isto realmente significa, podeis comandar por seu pleno poder e autoridade, porque sois sua consciência vida. E é só a própria consciência de vossa vida que pode comandar. Para você ver que a nossa vida, na verdade, é algo muito importante, né? Porque detém esse poder de Deus de realização imediata do que a gente deseja, né? Todo plano construtivo é seu plano. Saint Germain continua. Por isso, sabeis que Deus está em ação, comandando, que este desejo ou plano se realize agora e está feito. Então, isso é quase um mantra que a gente pode falar quando a gente faz algum desejo, né? É óbvio que se não for um desejo minimamente construtivo, vão rir de você. Mas se você faz o desejo e pensa ou afirma junto a seguinte expressão aqui: que este desejo ou plano se realize agora e está feito, né? Se quiser colocar em nome de Deus, ou pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, melhor ainda. A essa altura, Saint Germain acabou de falar e, lançando-me um sorriso de adeus, por algum tempo, desapareceu de minha vista. Voltei os passos para casa, com a pantera trotando ao meu lado. Ela estivera 24 horas inteiras sem comer. Logo depois partiu depressa através da mata e desapareceu na floresta espessa. Continuei meu caminho e cheguei em casa às 11 horas da manhã,
passando o resto do dia tentando compreender toda a importância daquilo que eu tivera o privilégio de experimentar, e considerando que todo o conceito do meu mundo mudara tão inesperadamente. Então amanhã a gente vai ler começar o capítulo 4, chamado Mistérios de Yellowstone. Não percam. Yellowstone tem sido falado hoje em dia, né? Por outros motivos, mas amanhã a gente vai saber o motivo principal de Saint-Germain estar apresentando Yellowstone para Dead nessas viagens que eles estão fazendo fora do corpo. Não fora do corpo de Dead, mas fora do corpo, melhor, de Saint-Germain, que é o próprio corpo, mas de Dead, que ainda não está ascensionado por aqui. Deixa eu ver uma parte aqui que eu ia comentar. Se vos compenetrais de que isso realmente significa, podeis comandar em seu pleno poder e autoridade, porque sois sua consciência a vida, e é só a própria consciência de vossa vida que pode comandar, imaginar ou desejar um plano perfeito e construtivo. Então é isso. Sois Deus vendo seu próprio plano. Então as pessoas perguntam, né? Qual é o plano de Deus? Desejar e viver através de nós, né? Quando Deus vê, isto constitui decreto ou ordem revogável para que isso apareça imediatamente. Na criação dessa terra e do sistema de mundos, Deus disse: faça-se a luz. Beleza, queridos? Obrigado para quem esteve ao vivo. Bem-vindo quem for assistir depois da gravação ao vivo. Se tiverem alguma pergunta, coloquem nos comentários do vídeo que vai ficar lá no feed. Tá bom? Boa noite. Durmam com Deus. Sonhem com os seus desejos construtivos para o mundo. Façam o plano mental e boa viagem astral. Agora eu me vou e amanhã eu tô de volta. Um beijão. Hare Krishna. Boa noite.